No legalzinho de hoje, Boninho pode fechar com a Record um reality show para logo depois do fim do BBB 26. Vamos falar também sobre nomes importantes da história da televisão aberta que podem estar de volta a qualquer momento. Vale também a gente falar sobre a semana bomba de Vale Tudo que reagiu na audiência e entender se a sequência da novela vai ter esse impacto também. No nosso especial sobre maiores audiências da história, um dia histórico para o SBT com o futebol. Vamos a partir de agora juntos em mais uma revista eletrônica da Rede Gesla. Fique conosco, hoje é sábado, 12 de julho e vai começar o legalzinho na nossa programação. Seis e 20 nesse momento, 18 horas 20 minutos, seja bem-vindo ao nosso legalzinho fantástico da Rede Gesla. Se você está assistindo a gente no modo reprise mais tarde na noite desse sábado, quero também te saudar e receber a sua presença aqui no nosso programa. Já deixa aqui embaixo nos comentários, no chat da reprise também, os seus comentários, converse com as pessoas que estão aqui do lado, estão aqui embaixo, se você estiver assistindo no celular, também é um prazer estar com vocês, mesmo que no modo gravado. Agora, para a turma que está conosco ao vivo, vamos começando mais uma edição e, claro, eu conto com a participação de vocês. Muito bem, vamos agora com as 6h21, começando com o nosso primeiro assunto deste legalzinho de hoje, que é uma nota que Flávio Rico trouxe, trazendo que Boninho e Record podem estar muito próximos de fechar um acordo para um reality show de confinamento em 2026. O próprio Boninho colocou nas suas redes sociais uma pergunta de quem as pessoas gostariam que apresentasse um novo reality de confinamento. E ali já deixou aberto um pouco desse espaço. Nós tivemos nessa matéria aqui do Flávio Rico o seguinte título: pistas sobre o novo reality de Boninho indicam que o caminho será a Record. É o que traz como destaque aqui o Flávio Rico nesse momento, dizendo o seguinte: nada foi assinado pelas partes, Record e a produtora, mas essa coluna adianta. O projeto está vindo para o primeiro semestre de 2026, depois de abril, quando termina o BBB. Hoje em São Paulo, no caso ontem, né, dia 11, em São Paulo, aconteceu um almoço que reuniu Boninho e seu pai, o Boni, com Alarico Naves, que é o diretor-geral de comercialização da Record. Também tiveram por lá o Ad Moreira, ex-funcionário da Globo, e Júlio Casares, presidente do São Paulo e sócio na produtora TV 4.0 Inteligência Criativa. Momentos depois, numa interação nas redes sociais, o Boninho questionou para os seguidores sobre quem gostariam de ver na apresentação de um reality show de convivência. Todas as pistas indicam que o caminho será na Record. Inclusive, cabe lembrar que Boninho esteve visitando as instalações de Itapecerica da Serra, que é onde a Record faz todos os seus realities, A Fazenda, A Grande Conquista, outros tantos realities, Power Couple, que acabou de acabar também, no início deste mês, de junho, né? No início de junho, Boninho esteve visitando as instalações de Itapecerica da Serra, fez um tour pelo local e conheceu toda a infraestrutura, querendo saber cada detalhe, inclusive durante a exibição do Power Couple, se eu não me engano, ou no início de fato ali do Power Couple como proposta. O que fica claro aqui? O Boninho tem essa produtora que vai trabalhar para todas as emissoras de uma forma geral, já tem acertado o The Voice com o SBT, já está em fase de produção, pré-produção, vai ser gravado em breve, vai ter todas essas características também. E aí, quando a gente olha para a movimentação do que vem pela frente, a gente percebe também que ele vem fazendo reuniões e se aproximando das direções de outras emissoras que não a Globo nesse primeiro momento. Principalmente pelo fato de que a Record já tem uma estrutura para montagem de reality shows. Se isso acontecer, será uma tentativa do Boninho de emplacar um outro reality de confinamento logo depois do BBB em 2026, usando a estrutura da Record em Itapecerica da Serra e entrando provavelmente como sócio a partir da sua produtora para poder produzir esse conteúdo. Agora, fica a pergunta, né? Houveram especulações essa semana de que a Grande Conquista poderia voltar em 2026, acho que foi aqui no chat que falaram e tudo mais, não encontrei respaldo em nenhuma matéria de uma forma geral,
Mas a questão que fica seria um novo reality, uma nova proposta de reality para a Record de uma forma geral. O que me chama atenção e o que me faz refletir um pouco é como fica Rodrigo Carelli dentro desse contexto, de uma forma geral. Eu acho que a Record está muito bem servida de direção de reality, porque o Carelli entende muito do que ele faz ali. Né? Acho que a plataforma, o problema não é o diretor, o problema é a plataforma especificamente. A Record tem perdido audiência nessa faixa noturna nos últimos anos, tem tido dificuldade, agora a Força de Mulher mudou um pouco esse panorama, mas os realities em si, eles têm ali um espaço de fandom, que jamais terá uma audiência parecida com a da Globo ou próxima da Globo. Mas é fato também que a Fazenda já deu 15 pontos durante a pandemia em alguns episódios ali com o Mion ainda na apresentação. Houveram momentos em que a Fazenda com a Adriane Galisteu, já nas edições 13, 14 e 15, eu acho, chegou a ultrapassar a Globo naquela faixa pós-meia-noite ali. Mais ou menos isso também. Então existem esses elementos. Será que a Record, caso feche com o Boninho e a produtora dele, está pensando mais exclusivamente na questão de economia de investimento, a partir do momento em que esses realities que ela faz agora são investimentos que envolvem a emissora em si, arcando com todos os custos, ou é uma tentativa de experimentar um outro estilo de direção de reality dentro da Record? Acho que talvez as duas coisas, talvez uma coisa ou outra. O fato pra mim é que o Carelli, ele é um cara que sabe como fazer reality na Record especificamente. E eu não sei se eu tô curioso também pra ver, se rolar esse reality com o Boninho, como é que o Boninho vai lidar com o público de reality da Record, que é completamente diferente do público de reality da Globo. Em alguns casos, no BBB, tem gente que acompanha também a Fazenda e o Power Couple, mas é uma parcela muito pequena de quem acompanha o BBB especificamente. Então eu tô curioso para ver de que maneira isso vai se desenrolar a partir desse momento em que a gente olha para essa janela de oportunidade do Boninho estar em várias emissoras ao mesmo tempo a partir da sua produtora, e eu acho que a gente vai ter coisas interessantes para ver pela frente. Vamos ver se ele consegue trazer um formato inovador e consegue entender o público de reality da Record. Isso vai ser muito importante da gente ver daqui pra frente. Segue o legalzinho na nossa programação. Agora sim voltamos com o nosso áudio. Agora sim voltamos com o nosso áudio, agora sim está tudo certo. Obrigado a todos que avisaram, que ficaram preocupados. Agora já voltamos, agora já está tudo certo. Deixe seu like, participe conosco aqui também, já comentamos sobre outros assuntos. Agora 6h27, nós vamos agora seguindo, 6h28, nós vamos seguindo com o nosso trabalho por aqui, principalmente falando sobre a semana bomba de Vale Tudo, que foi muito importante e deu muito certo. A gente falou no Juninho Urgente durante a semana que a melhor estratégia certamente foi a da Globo, porque conseguiu atrair público da Record e conseguiu com isso turbinar os índices de Vale Tudo, que vinha oscilando entre 20 e 22 pontos e agora chegou a bater 25, 24 pontos em alguns momentos da semana. Nós tivemos grandes reviravoltas com o confronto final ali entre Raquel e Maria de Fátima, que a gente teve em vários momentos, e uma presença muito grande de grandes atrizes como a Thaís Araújo, a própria Alice Wegman, a Bela Campos acho que também conseguiu se destacar, mas foram muitas profissionais já de longa data dentro dessa semana, né? A Débora Bloch e a Thaís Araújo conseguiram de fato angariar um espaço diferente ali nessa semana, e a audiência respondeu. A cena do vestido rasgado foi uma que repercutiu demais nessa semana também. Teve uma presença muito forte, não só na Globo, mas também nas redes sociais, mas principalmente a presença
a presença dessa cena histórica, né, do vestido rasgado e também depois de Solange confrontando Maria de Fátima foi bastante importante para a novela e conseguiu trazer índices bem diferentes das semanas anteriores. Vamos aqui para alguns números que a gente tem desta semana nesse momento. Nós temos aqui na segunda-feira, uma audiência média de 25,2 em São Paulo. Na terça, 24,8. Na quarta, também média parecida com 24,8. E a média geral até o dia 9, né, que são os fechamentos que a gente tem nos últimos momentos, a média final conseguiu de fato chegar a 21,7 ali. Se aproximar um pouco mais do número de outros momentos, de outras novelas e se afastar um pouco do índice de ser a menos assistida da história do horário das 9, que eu particularmente acho uma fama injusta nesse sentido, porque houve de fato uma fuga de telespectadores da TV aberta que foi para o streaming e com isso conseguiu trazer números importantes. Quando a gente olha as audiências de 10 de julho especificamente foi 24,3 para a Globo, foi 24,8 nos outros dias, né? 24,3 na quinta-feira, portanto. Não temos ainda o fechamento da data de ontem dos consolidados, mas são números acima dos 24 pontos praticamente em toda a semana. E eu acho que isso traz números importantes para a Globo, porque permite sonhar com números maiores no decorrer agora da metade para o fim da novela, que é mais ou menos onde estamos cronologicamente dentro dos acontecimentos. Eu tenho gostado muito da novela, já falei para vocês, acho que a Bela Campos oscila, melhorou bastante em alguns outros momentos, mas oscila ainda na sua interpretação. Há momentos melhores e momentos piores nesse sentido, mas quando a gente vê Thaís Araújo, quando a gente vê Débora Bloch, quando a gente vê Luiz Melo também tem ido muito bem, eu acho que a própria Alice Wegman também é outro exemplo muito grande de competência, Belize Pombal também está muito bem dentro das suas atribuições ali como Consuelo, né? Temos outras figuras, o Alexandre Nero de Marco Aurélio, maravilhoso também, a Carolina Dickmann também tem feito um excelente trabalho, muita gente boa dentro da novela, e eu acho que encontrou o seu público, encontrou um público que está ali fechado com a novela, seja para reclamar, seja para criticar, mas pelo menos está presente ali o tempo todo e segue fazendo barulho também nas redes sociais. Deixe aqui seu comentário, você que está acompanhando ao vivo aqui no nosso chat, você que está acompanhando na reprise, coloca no chat, coloca nos comentários também, eu espero por vocês. E agora vamos aos comentários de quem está ao vivo conosco, bora ver. Muito bem, agora sim nós vamos chegando aqui, lembrando você que está nos acompanhando nesse momento 6h32, você pode também fazer parte do canal da Rede Gesla no Zap Zap, lá a gente tem o nosso espaço para debater também e para anunciar, claro, os nossos programas por aqui. Vamos lá, até Lucas conosco, quem estava apresentando o SBT Notícias segunda edição era o Marcelo Casagrande. André Cabral, a ideia deve ser do Boninho, o Carelli dirige o núcleo. Pode ser também, né? Pode ser, talvez seja isso. Boa noite, Júnior. Entrou mais cedo, diz aqui o Olivaldo. Sim, chegamos mais cedo. Ana Paula também conosco. Luiz Henrique Pinho, obrigado pela companhia. Ana Paula torcendo pelo Acerte ou Caia. Luiz Henrique Pinho, será que a Record TV, se colocar iludida no lugar da série Paulo Apóstolo, vai prejudicar a novela Vale Tudo? Eu acho difícil, viu? Eu acho que a Globo, quando ela consegue retomar o público, é mais difícil dela perder do que outras emissoras, né? Então, não sei. Eu acho que, de novo, eu acho que foi um erro estratégico da Record colocar Paulo Apóstolo nessa sequência, mas vamos ver. Pode ser que a novela retome força e chegue mais longe mais pra frente. Quem mais? Boa noite, amigo Paulinho Santos, está conosco aqui. Quem mais? Deixa eu ver. Novo visual, galera tá aqui falando no novo visual, muito obrigado. Sim, estamos aqui de novo visual. Muito bem, minha gente, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Errou feio, errou rude a Records aqui. O André Cabral errou feio, errou. Errou feio, errou rude, né? É isso. Muito bem, vamos adiante então com você que está nos acompanhando nesse momento. Estamos aqui com o nosso legalzinho ao vivo para todo mundo. Obrigado pela companhia. Vamos para o próximo assunto. Agora sim, lembrando a você que nos acompanha que deixe seu like. Deixa o like, deixa o like.
Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Legalzinho, fantástico da Rede Gesla no ar, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Vamos então agora para o nosso terceiro assunto da noite, que é a possível, pode ser possível, né? Há especulações a respeito de retornos para a televisão aberta brasileira de profissionais muito conhecidos, né? A matéria é do Matheus Baldi no Isto É Gente, na Isto É Gente, com o seguinte título: exclusivo, Manoel Soares, Claudete Troiano e Solange Frazão negociam volta à TV. É a matéria aqui do Matheus Baldi lá no Isto É Gente. Reuniões, conversas estratégicas e um verdadeiro pente fino nos bastidores. Emissoras preparam reformulações importantes com nomes na mesa e decisões prestes a sair. A matéria foi no dia 8 de julho, às 11h09, em Isto É Gente, do Matheus Baldi. Vou ler aqui a matéria dele e trazer os principais nomes. Fora da TV desde junho de 23, quando teve sua parceria de trabalho encerrada com a Globo, Manoel Soares se aproxima de um novo capítulo. O jornalista está em conversas com a Band e pode integrar o novo Melhor da Tarde, cuja reformulação está prevista para estrear em 4 de agosto. Manoel se juntaria a Pamela Lucciola, Felipe Campos, Carole Crema, Márcia Sensitiva e Márcia Goldschmidt. Essa última, como a coluna antecipou, negocia seu retorno ao vídeo, mesmo tendo à época negado publicamente. A gente tem, para esse Melhor da Tarde, esse novo Melhor da Tarde, questões estruturais que eu acho que vem pela frente. A gente já sabe que há informações de bastidores de que Pamela Lucciola e o diretor do programa, Mário Meirelles, né, têm tido embates, têm tido problemas nesse momento. Por quê, principalmente? Porque eu acho que existe uma falta de rumo para o Melhor da Tarde. E juntar essa galera de apresentadores, colunistas de uma forma geral, é muita coisa. É muita coisa. A gente está falando de Pamela Lucciola com Felipe Campos, com Manoel Soares, com Márcia Sensitiva, Márcia Goldschmidt, é gente demais no mesmo programa, né? Então, eu não sei se eu aqui tenho uma visão talvez muito curta, que os diretores de televisão têm uma visão maior, mas me parece que é já um erro anunciado, né? Você tem o Felipe Campos que pode tocar muito bem um projeto? Tem. Tem o Manoel Soares que pode tocar muito bem um projeto? Tem. A Pamela Lucciola também vai ter que angariar mais espaço porque ela não é tão conhecida, mas tem vários profissionais ali que teriam muita capacidade de trazer muita coisa. Agora, dividir um programa entre tantos apresentadores, tantos colunistas, figuras que vão ser meio fixas dentro desse programa, a gente vê que o Melhor da Noite não funcionou. Por mais que eu torça pelo Otaviano Costa, é muito difícil porque não funcionou o Melhor da Noite, né? Não funcionou também outros produtos, não funcionaram outros produtos com excesso de apresentadores, com excesso de colunistas. E aqui nós temos uma questão, o Matheus Baldi traz essa questão também aqui muito forte dentro da matéria, de que existe uma dificuldade de imaginar esse produto, né? Existe um ponto de atenção no canal nessas tratativas, diz aqui o Matheus Baldi, a respeito da chegada do Manoel Soares, dizendo o seguinte: por conta há um receio em relação ao histórico de Manoel Soares nos bastidores, em especial por conta da enorme repercussão dos embates vividos com Patrícia Poeta no programa Encontro e até questões que teriam passado pelo compliance da Globo, diz o Matheus Baldi. Mais do que uma quantidade considerável de nomes dividindo um mesmo programa, a avaliação da cúpula da Band gira em torno da forte personalidade de alguns dos nomes pensados. Abre aspas para a fonte do Matheus Baldi. Claramente as divergências entre alguns não são apenas políticas, são visões de mundo muito diferentes. Isso pode ser arriscado para um programa de variedades ao vivo em que o foco precisa estar na leveza, no entretenimento, avaliou essa fonte da emissora. Paulo Matias, outro nome ventilado para esse projeto, do Melhor da Tarde especificamente, acabou perdendo força na disputa. Segundo o relato que recebi, diz o Matheus Baldi, o fato de não ter formação jornalística pesou contra, além dele e Felipe Campos, com quem já apresentou o Morning Show da Jovem Pan, serem desafetos públicos, diz aqui o Matheus Baldi. Enquanto a Band costura esse movimento, outra emissora também prepara suas mudanças, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. Porque
A Gazeta também estaria com alterações importantes no seu quadro, agora que toda a diretoria foi substituída também. E é nisso que o Matheus Baldi traz a sequência dessa matéria, dizendo o seguinte: enquanto a Band costura esse movimento, outra emissora paulista também prepara suas mudanças. A TV Gazeta, agora sob nova gestão, com Maria Cristina de Paula Abreu, que tem nas mãos o plano de modernizar a operação, quer trazer um novo diretor artístico e reformular programas e elenco. O Mulheres, tradicional programa vitrine da casa, quase 50 anos já de existência, pode ter novamente no comando Claudete Troiano, que já apresentou a atração em 2 fases anteriores, 90 a 96 e depois junho de 99 a setembro de 2000. Claudete, aliás, está longe da TV desde julho do ano passado, quando deixou a Rede TV e o Vou Te Contar. Uma ala do canal torce pelo retorno, em especial pensando que, por ser uma figura bastante conhecida, ela trará bons resultados comerciais. E outro nome muito conhecido da televisão, que estaria em negociação com a Gazeta, segundo Matheus Baldi, é Solange Frazão. A ex-Casa dos Artistas, que também é personal trainer, já comandou o Bom Dia Mulher na Rede TV entre 2002 e 2004 e chegou a ter quadros fixos em atrações da Rede Mulher e na Band. Teve programa fixo também na Rede Mulher, que eu me lembro que eu assistia comendo pipoca, porque eu não gostava muito de exercícios, mas assistia. Solange Frazão ela é uma profissional que tem muita conexão com a TV aberta. Ela sabe conversar com quem está em casa pela TV aberta. Inclusive, uma vez eu estava comendo pipoca e ela falou: larga essa pipoca e vem treinar comigo. Vem malhar comigo, que nessa época não tinha esse negócio de treinar. Nessa época era malhar mesmo, né? Solange Frazão ensinava a gente em casa. E aí nós temos, então, nessa informação aqui, as mudanças, como é de praxe na televisão. Segundo fontes ouvidas pela coluna, existem 2 possibilidades sendo desenhadas para Solange. Um outro programa da casa deve passar por reformulação. As mudanças, como é de praxe na televisão, trazem expectativas, mas também levantam um alerta importante. É interessante que, ao planejar novas fases, as emissoras, dentro do possível, também pensem com todo carinho em como aproveitar os talentos que hoje ocupam esses espaços. Afinal, os ciclos fazem parte da vida de todos nós. Poder contar com esse incentivo e apoio em um novo passo torna a jornada ainda mais humana e empolgante, diz aqui o Matheus Baldi. E eu acho que é uma questão que fala um pouco sobre o quanto trazer esses medalhões é muito importante para a televisão aberta, essas figuras que são conhecidas do público, mas colar a essas figuras também novos profissionais que podem dar uma sequência a esse trabalho na TV aberta, né? Eu acho que é isso que falta em muitos momentos. Se pensa em simplesmente colocar ali entre a cruz e a espada um profissional que é muito bom, mas que talvez seja novo na função e que não tenha esse conhecimento todo, né, de como lidar, ou principalmente de conseguir dar esse retorno comercial em pouco tempo, né, a partir do conteúdo. Então também fica essa questão. E, ao mesmo tempo, só trazer os medalhões de volta sem renovar o público também é difícil, né? Então são desafios que vêm pela frente. Vamos ver como Band e Gazeta vão se resolver a respeito disso. Segue o legalzinho na nossa programação. 18h42, você que nos acompanha pela... 43 já agora, você que acompanha pela Rede Gesla de televisão, deixe o seu comentário no nosso chat. Você que está vendo a gente no modo reprise também, obrigado pela companhia. Se você chegou até aqui, escreva aí controle remoto nos comentários. Eu vou ficar feliz se você fizer isso. Só isso. Vamos então com o último assunto do nosso sábado, que é um assunto bem interessante desse quadro que foi o maior sucesso aqui na semana passada. Grandes audiências da história da TV brasileira. Grandes audiências que a gente traz em elementos importantes, porque nós temos aqui, especificamente na próxima segunda-feira, nós teremos uma marca muito impressionante, que foi um dia em que o SBT teve a maior audiência até então da sua história. E nós vamos falar disso a partir de agora, porque aqui em As Maiores Audiências da História, a gente traz esses assuntos, essas conversas. Então vamos lá. As Maiores Audiências da História hoje trata de um episódio no SBT em 1995. Assim era a identidade do SBT em 1995. E no próximo dia 14, essa grande transmissão que trouxe para o SBT um número estrondoso de audiência completa 30 anos, 14 de julho de 1995, 1995, né, 14 de julho, portanto, naquele momento, nós temos
21 de junho de 1995, não 14 de julho, mas faz 30 anos agora dentro dessa janela, 1995, o SBT conseguiu uma audiência estrondosa com a participação e o título do Corinthians da Copa do Brasil sobre o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, o que não me agrada muito, mas em 95 pelo menos o Grêmio foi campeão da Libertadores, 96 campeão brasileiro, foi pro Mundial de Clubes, perdeu pro Ajax, tá tudo certo, mas, enfim, nós temos nesse sentido o Corinthians vencendo o Grêmio na final da Copa do Brasil de 1995, um show de Marcelinho Carioca, muito importante nesse momento. Aqui nós temos frames do início da narração, né, lá no SBT com Luiz Alfredo. Vale a gente destacar que nessa época não tinha o cronômetro especificamente trazendo o tempo de jogo o tempo inteiro. Era um cronômetro que vinha de vez em quando mostrando isso. A Globo mudou isso lá em 99, trazendo o placar parecido com o que a gente conhece hoje, mas nessa época não tinha o cronômetro o tempo todo na tela. Aqui nós temos então, nesse jogo, a Brahma patrocinando e tudo mais, patrocine a Rede Gesla também, Dona Brahma, e Luiz Alfredo comandando essa transmissão de Grêmio e Corinthians, né, que foi a segunda final em 21 de junho de 95 e alcançando números impressionantes para a época. Nós temos aqui então essa matéria que eu tirei do Na Telinha e que, de novo, completou já 30 anos dessa data. O estrago maior para a Globo ainda estava por vir. Para a sorte do SBT, o Corinthians, clube de maior torcida em São Paulo, chegou à final da Copa do Brasil contra o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O Ibope da emissora, que já havia crescido às quartas-feiras em função do futebol, teve outros jogos importantes, estourou no segundo jogo da decisão em Porto Alegre. Segundo dados consolidados, a vitória do Corinthians por 1-0 com gol de Marcelinho Carioca e narração de Luiz Alfredo registrou 42 pontos de audiência contra apenas 24 da Globo. A final da Copa do Brasil, em 21 de junho de 95, entrou para a história do SBT por ter marcado o maior Ibope da sua existência até então, maior número do SBT até então. Para se ter ideia do feito da transmissão do futebol, a audiência mais elevada da rede de Silvio Santos tinha sido registrada em 1995 com o quê? Pássaros Feridos. Pássaros Feridos, o clássico, exibida rigorosamente após a novela Rock Santeiro da Globo. Com a conquista do Corinthians, o SBT bateu a Globo em dias de semana, antes costumava liderar o Ibope somente aos domingos, por conta dele, claro, Silvio Santos, né? O recorde da Copa do Brasil foi quebrado apenas em 16 de novembro de 2001, com outro arrasa-quarteirão da história do SBT, a Casa dos Artistas, a grande final da Casa dos Artistas, com a vitória de Bárbara Paz, que deu 47 pontos à época. O público também tem ótimas recordações da transmissão esportiva do SBT. A rede de Silvio Santos também por isso tem altas expectativas, teve, né, em outros momentos, para as finais do Campeonato Carioca, lá em 2020, que chegou a transmitir naquele momento. Até o José fez a transferência, então é isso, teve força muito grande, e naquele ano especificamente também a gente obteve dentro desse contexto o SBT tendo os direitos da Copa do Brasil especificamente, que pertenciam à Manchete. A Globo não exibia na época, vale lembrar que a Copa do Brasil começou como um campeonato menos observado, menos interessante para muitos clubes, e aí a Globo também não deu tanta atenção. A Copa do Brasil era da Manchete, o SBT compra os direitos e aí consegue números importantes nessa data, né? A vitória do Flamengo sobre o Gama em 5 de abril de 95, por exemplo, alcançou picos de 20 pontos no Rio de Janeiro e encostou na Globo. Preocupada, a emissora atrasou a exibição de A Próxima Vítima em quase 1 hora para evitar um prejuízo ainda maior na audiência, estratégia semelhante ao que foi adotado em outros momentos também na trajetória desses embates de futebol de Globo e SBT, ou Globo e Record, Globo e Band, enfim, são números importantes que a gente observa. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, você que se liga na Rede Gesla de televisão, faça parte do nosso grupo no Zap Zap, escaneie o QR Code, ó, Nobari, cadê o Nobari no Switcher? Nobari no Switcher jogou um GC em cima do outro aqui. O que é isso? Segue normalmente aqui a Rede Gesla. Vamos lá, você que está nos acompanhando nesse momento, deixa aqui seu like, seu comentário, sua participação. Quem não deixou o like ainda é muito triste, hein? Deixa o like aí. Vamos lá. Deixa eu ver.
Quem mais? Luiz Henrique Pinho, dizendo que o Melhor da Tarde está aparecendo em outros programas, tipo Hoje em Dia, mas você ia de casa, mas é que se for tanta gente vai ser mais difícil, né? Tem mais apresentador do que gente assistindo, diz o André Cabral. Vão praticamente mudar o Melhor da Tarde todo, diz Batata 12. A intenção, inclusive, é alterar, fazer um relançamento do produto, né? Gostei do corte de cabelo de Batata 12, obrigado. Flamengo assume a liderança ao vencer o São Paulo por 2-0, diz aqui o André Cabral. Olivaldo Coelho também conosco. Vamos adiante aqui, Luiz Henrique Pinho. Eduardo Henrique está conosco, obrigado Eduardo pela presença. Luiz Henrique Pinho, amanhã vai ter jogo do Corinthians na Record. Olho nesse jogo porque ele pode ser importante também na guerra de audiência, né? Eduardo tá torcendo pelo remake do Fantasia por aqui. É isso, gente. Então vamos ver de que maneira se comporta essa audiência. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã com a nossa resenha televisiva. E claro, os cortes da programação da Rede Gesla você acompanha sempre por aqui. Você que viu no modo gravado, agora já está perto da meia-noite. Então um grande abraço para você, obrigado pela companhia. Deixa aqui seu like, seu comentário. Participe também, deixa seu comentário aqui. Quem comentar aqui embaixo eu vou responder longamente aí alguma coisa. Então comenta lá, já pedi para comentar palheta quem chegou até aqui, controle remoto quem chegou até aqui, e aí comente celular e aquilo que você quiser também em outros momentos, para que nós possamos chegar a outro patamar aqui, poder conversar a respeito dos nossos temas, tá bem? Muito bem, vamos lá então, minha gente. Tem jogo do Corinthians amanhã, a turma falando aqui. É isso, boa noite e hasta mañana.